aquilo que o nosso cliente fala, as palavras que ele usa, o sintoma que ele traz. Toda doença tem uma linguagem. O que essa doença está querendo dizer? Qual foi o conflito emocional que gerou? Qual o conflito emocional que gerou esse câncer, que gerou essa endometriose, que gerou esse problema na pele, que gerou... Gente, todo o nosso corpo que foi desenvolvido desde a gestação até aproximadamente aí com mais força, até os 7 anos, vai continuando se desenvolvendo, mas com menos força ao longo do tempo. Tudo isso está conectado com o desenvolvimento do nosso corpo. Lá no útero materno, enquanto nós estamos dentro do útero, o que está sendo desenvolvido, né? Nós temos aí, por exemplo, se a gente for ligar, eu ligo as coisas e vira tudo uma coisa só. Se ligarmos a psicossomática com o desenvolvimento da mente e do corpo da criança dentro do útero, por exemplo, pegando a primeira fase do desenvolvimento, presta atenção que tudo vai fazer sentido para você agora, para você entender como que eu penso, como que eu raciocino, sistemicamente. A questão aí da gestação. O primeiro marco, grande marco da vida da criança é a gestação. Ali na gestação, a criança, a sensação que os autores traduziram como rejeição, não que tenha sido rejeitado, mas a criança interpretou de forma instintiva, se protegendo daquela rejeição, a criança fica quietinha no cantinho dela ali no útero, né? Quietinha. Mal se mexe. E o que está sendo formado ali? O sistema nervoso dela está sendo formado e a intensidade, né, a explosão dos neurônios, a banha de mielina que está acontecendo nesses neurônios para haver a comunicação, né, as sinapses e mandar as informações para todo o corpo, está acontecendo mais intensamente na mente. Então, são pessoas que vão ser muito mais racionais e são crianças e adultos que tiveram um condicionamento, elas foram formadas assim, a ficar quietinhas dentro do útero sem se movimentar. Quando elas crescem, quando elas saem do útero, né, a tendência delas também é ficarem quietas no mundo delas e não querer muito contato. Elas não querem muito contato para não ter de novo a mesma dor da rejeição. E aí, olha só, vamos pegar uma conexão da psicossomática com isso que eu estou contando para vocês. Vamos pegar a doença de pele. Doença de pele está diretamente ligado à fase, essa primeira fase que eu falei para vocês. Na verdade, a fase oral da psicanálise, que é gestação e fase oral. Ok? Então, nessa primeira fase, a criança tem ou excesso de contato ou medo de perder o contato. E quando essa dor, na fase adulta, é ativada por um acontecimento sistêmico, por exemplo, meu marido ameaçou que vai me largar. Ó a perda de contato. Se lá no passado teve essa dor, hoje pode ser que o que vai manifestar no meu corpo? A minha pele, o meu órgão de contato, como tudo está conectado. Por quê? Porque os meus órgãos se desenvolveram da gestação até aproximadamente os 7 anos de vida. A maturação do cérebro acontece ali até mais ou menos os 21 anos de idade. Mas nós estamos falando desse período mais forte de formação, né, dos indivíduos, que é do 0 aos 7 anos de idade. Então, se a criança teve, por exemplo, na fase oral, que é a fase de amamentação, se a criança foi amamentada demais, ou se ela não foi amamentada pela mãe, principalmente pelo seio, ela pode desenvolver problema na boca, na garganta, no esôfago, no estômago. Porque a fase oral é o que tá marcando aquela fase naquele momento. Então, se chega uma pessoa, por exemplo, com excesso de peso, qual fase que vocês acham que está mais ligado a essa doença? Porque a obesidade é uma doença, segundo a Organização Mundial de Saúde. A fase oral.
que é uma fase de simbiose com a mãe, a criança está na amamentação, tudo dela é interpretado pelas sensações da boca, é isso mesmo. Só que para nós fazermos uma ligação tão rápida como eu fiz aqui, é só pegar aquilo que a pessoa está trazendo de sintoma, fazer uma conexão com as fases do desenvolvimento e com o transgeracional. Teoricamente é simples. Se você tem as ferramentas para isso, se você recebe treinamento para isso, é muito rápido. Ok? Então, nós vamos agindo de duas formas, né? A gente pega a história do cliente para entender quais foram os eventos traumáticos até a gestação, trabalhando a linha do tempo do cliente. Mas depois eu preciso conectar isso com o transgeracional, por quê? Porque isso aqui, ó, é só uma repetição.